CEO milionário reconhece a mendiga negra quando nota a marca na mão que mudou seu destino. Era uma manhã ensolarada e movimentada em São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. Lucas, um dos CEOs mais respeitados e bem-sucedidos da indústria de tecnologia, caminhava apressado em direção a uma reunião que poderia definir o futuro de sua carreira. Os olhos fixos no horizonte, ele mal percebeu os sons exuberantes da cidade ao seu redor. A buzina dos carros, o canto dos vendedores ambulantes e a energia palpável do cotidiano. Mas quando seu olhar se deparou com uma cena inusitada, o chão pareceu desabar sob seus pés. Ali na esquina de uma rua movimentada estava Carla, uma mulher de cabelos bagunçados e roupas desgastadas. Sua aparência não apenas chocava, mas trazia consigo a fragilidade da vida nas ruas. Entretanto, algo a distinguiu de todas as outras almas perdidas que vagavam pela cidade. Na mão dela, um bracelete de uma marca que um dia tinha significado tudo para Lu. A imagem daquela mulher forte, inteligente e cheia de sonhos, agora quebrada e solitária, o golpeou como uma flecha direta ao peito. "O que aconteceu com você, Carla?" Lucas se perguntou, a voz embargada enquanto ele se aproximava. Caras desconhecidas se viraram, murmurando. O choque de vê-la naquele estado, exposta e vulnerável, reverberou pela multidão. Aquela era uma mulher que ele uma vez admirou. Uma mulher que fora um farol de inovação e criatividade dentro de sua equipe. Seu coração doía ao pensar em tudo o que poderia tê-la ajudado. "Oi, Lucas." "Que surpresa!" Ela sorriu, mas a tristeza em seus olhos era intensa, intensa como a noite escura. "Na verdade, não me surpreende ver você aqui. O mundo dá voltas, não é?" Lucas se lembrou de quando ela deixou a empresa, de uma forma abrupta e misteriosa, sem explicações claras. O que aconteceu? O que tinha levado aquela pessoa tão cheia de vida a se transformar na tristeza que ele via agora? À medida que a conversa avançava, um rival corporativo, Marcão, observava a cena de longe, sua expressão repleta de desdém. Um sorrisinho malicioso se formou em seus lábios, enquanto ele parecia, quase, ansiar pelo escândalo prestes a se desenrolar. Lucas sabia que qualquer fraqueza poderia ser o combustível para acabarem com sua reputação. O que ele poderia revelar para expor seus segredos? Enquanto as perguntas giravam na mente de Lucas, algo em Carla fez o dia parecer um pouco mais esperançoso. Ela segurava aquele bracelete como se fosse um pedaço de uma vida esquecida. E, misteriosamente, tinha uma ideia brilhante para um projeto inovador que poderia mudar tudo novamente. Juntos eles poderiam não apenas recuperar o que haviam perdido, mas transformar essa dor em algo grandioso. Mas que mundos escuros estariam por trás daquela marca que tantos uniu? E qual? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Lucas e Carla começaram a conversar, o barulho da cidade quase desapareceu. Tudo o que importava ali era aquele reencontro inesperado. Mas antes que ele pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o ar. Era uma mulher, aos prantos, correndo em direção a eles. Os olhos dela estavam arregalados de pavor. "Socorro!" ela gritava. Meu filho foi levado!" A multidão se agitou. Lucas e Carla olharam um para o outro confusos. O que estava acontecendo?
O coração de Lucas bateu mais rápido. Ele não sabia. Mas esse seria o catalisador de uma reviravolta devastadora. No momento em que a mulher se aproximou, um homem emergiu da multidão de modo abrupto. Era Marcão, que observava a cena com um sorriso malicioso. Ele se aproximou e começou a perguntar a ela detalhes sobre a criança. A mulher, desesperada, explicou que seu filho tinha apenas 6 anos e desapareceu enquanto brincava perto da banca de jornais. A expressão de Marcão escureceu. "Espera, espera!" ele disse, com um tom excessivamente tranquilo. "Não é aquele garoto que estava com você naquela festa de gala ano passado? O que saiu na capa da revista?" A revelação provocou murmúrios entre os curiosos, e a mulher, agora em estado de choque, olhou para Lucas. Ele começou a conectar os pontos. O garoto era filho de uma amiga, mas mais do que isso, a presença de Marcão ali parecia estranha demais. O que ele sabia? Carla ficou em silêncio, com o olhar fixo no chão, como se tentasse proteger um segredo bem guardado. Lucas notou a tensão nos ombros dela, o modo como suas mãos tremiam ao apertar o bracelete na sua mão. O que ela não estava lhe dizendo? "Lucas!" a mulher chamou, interrompendo seus pensamentos. "Você pode me ajudar? Você é um empresário, conhece pessoas." Ela estava em desespero, e algo dentro dele se quebrou. Marcão, que estava apenas se divertindo com a situação. O nó na garganta cresceu. Essa cidade, que um dia parecia cheia de oportunidades, agora revelava sua face sombria. Com tudo isso acontecendo, a ideia de Carla sobre um projeto inovador parecia distante e insensível, como se estivessem no mesmo barco, no qual tanto se tinha perdido. "Vamos, é claro que vamos ajudar!" Lucas exclamou, determinado. Mas antes que pudesse agir, um grito cortou o ar novamente. A mulher tinha desmaiado. O silêncio tomou conta e todas as atenções se voltaram para ela. Enquanto algumas pessoas tentavam reanimá-la, Marcão olhou para Lucas, com um brilho frio nos olhos. Ele não apenas observava, ele parecia saber muito mais. De repente, uma sirene começou a tocar ao fundo. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não podia deixar que aquilo desse jeito. Mas tinha algo em Marcão, algo que o prendia como um mistério. Uma ideia gelada crescia em sua mente. E se aquele desespero fosse uma armadilha? "Precisamos ir", ele disse a Carla, puxando-a pela mão. Mas antes que pudesse se mover, Marcão bloqueou o caminho, a expressão dele agora sombria. "Espera um pouco", ele disse suavemente. "Você não quer fazer isso, Lucas. Não sabe o que está realmente em jogo aqui." Lucas parou, sua respiração falhando. O tom de Marcão revelava uma ameaça velada. Nessa fração de segundo, tudo o que ele pensou que sabia desmoronou. Diante dele estava não só a dor de uma mulher desesperada, mas uma teia de segredos envolvendo Carla, Marcão e até mesmo tal projeto que podiam ter. As paredes se fechavam e as portas do futuro se tornavam nebulosas. Lucas percebeu que a busca por justiça poderia levá-lo a um caminho mais sombrio do que jamais imaginara. "O que você sabe, Marcão?" ele desafiou, o coração trespassado pela ansiedade. A tensão era palpável e todos aguardavam. Era um momento de decisão. E ele tinha que agir, mesmo sem entender tudo. O que ele descobriria a seguir mudaria tudo novamente. E talvez a salvação daquela mulher fosse bem mais complexa do que parecia. Lucas encarou Marcão com uma mistura de raiva e confusão. O que ele sabia? A presença daquele homem, aproveitando-se do desespero da situação, só aumentava a tensão do momento. A multidão ao redor deles parecia dividida, alguns murmurando, outros apenas observando com olhares curiosos. E a mulher desmaiada no chão, um clima angustiante tomava conta. "O que você sabe, Marcão?" Lucas desafiou,
dando um passo à frente. O peso da dor e da urgência pulsava dentro dele. Ele precisava agir, mas Marcão podia estar escondendo algo muito mais sombrio. Seus olhos se entrecruzaram em um duelo silencioso. Marcão respirou fundo e, em meio ao caos, ele começou a falar. Você realmente acha que tudo isso é um acaso? O desaparecimento da criança? O retorno súbito da Carla? A voz dele era suave, mas havia uma frieza que gelava o ar. Antes que Lucas pudesse responder, algo chocante aconteceu. A mulher desmaiada começou a despertar. A multidão se agitou e todos se aproximaram mais. Ela abriu os olhos, mas algo estava diferente. A expressão no rosto dela não era de dor ou desespero. Havia uma certeza inabalável. Ele... Começou a mulher, mas as palavras saíram entrecortadas. Ele não é quem você pensa que é. Um frio intenso desceu pela espinha de Lucas. Ele olhou para Carla, que também estava totalmente aturdida. A mulher continuou, mais forte agora. Ele levou meu filho, mas não foi por causa de dinheiro ou vingança. Foi por algo que você nem imagina que possa ser real. O que você está dizendo? Marcão insistiu, o sorriso malicioso desaparecendo. Ele agora parecia inseguro. Algo que Lucas nunca pensou ver. Ele é o seu irmão. A revelação caiu como uma bomba e o mundo ao redor de Lucas pareceu parar. O choque tomou conta dele. O que aquela mulher, aquela mãe desesperada estava falando? Na mesma hora, a multidão ficou em silêncio. O peso das suas palavras ainda pairava no ar como um eco distante. A respiração de Lucas ficou pesada. Marcão, seu rival e inimigo, era seu irmão? 1000 perguntas surgiram. Como isso poderia ser? Que segredo ele guardava? Um nó se formou na garganta de Lucas. A confusão e a traição inundando sua mente. Tá louca? Marcão gritou. Mas sua voz tremia, e Lucas podia sentir a fragilidade por trás do desprezo que ele tentava exibir. Não estou! A mulher insistiu, determinada. Ele é seu irmão, Lucas. A vida que ele viveu, os erros, tudo isso é fruto de um passado que você ainda não conhece. A cada palavra, Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. Uma vertigem intensa tomou conta dele. E Carla, olhando nos olhos de Lucas, também parecia estar lutando para entender. Não pode ser, Lucas murmurou. Ele queria desacreditar, mas havia um fio de verdade nas palavras da mulher. Uma sombra de infância perdida, um segredo guardado. Marcão, agora pálido, balançou a cabeça, como se tentasse afastar a revelação. Isso não pode ser real. Você está mentindo. Eu não tô. E ela gritou, agora recuperando certo controle. Seu irmão está em perigo. Eles vão atrás dele e você é a única maneira de mantê-lo a salvo. Mas em meio a todo aquele caos, uma sirene se aproximava e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade estava borbulhando à superfície. E ele ainda não conseguia ver a extensão do que isso significava. Enquanto a multidão se afastava, Lucas e Carla se entreolharam, ambos aterrados com a descoberta, mas também com um fio de esperança. Juntos, eles precisavam escapar desse pesadelo e descobrir o que realmente aconteceu. Marcão, seu irmão, uma conexão que poderia reescrever tudo. E o que mais estava escondido sob a superfície dessa história? O que mais eles não sabiam? As perguntas ficavam... Lucas estava paralisado. As palavras da mulher reverberando em sua mente como uma sinfonia de dores e verdades ocultas. Marcão, seu rival, seu irmão. Ele quase não conseguia processar. O peso da revelação pesava sobre seus ombros, mas antes que pudesse reagir, uma nova onda de pânico tomou conta da cena. A multidão se agitou quando, do nada, um grupo de homens surgiu, uniformizados e com expressões sombrias.
Eles gritavam ordens, barulhentos, como se uma tempestade estivesse se formando. Uma sensação gelada percorreu a espinha de Lucas. Quem eram aqueles? O que estava acontecendo? No meio do tumulto, um dos homens se aproximou da mulher caída. Ele não parecia disposto a ajudar. Ao contrário, com um gesto brusco, ele a agarrou pelo braço, erguendo-a do chão, como se fosse um objeto. Lucas sentiu seu coração disparar. "O que você está fazendo?" gritou, furioso. "Isso não é da sua conta, empresário." O homem respondeu, com um brilho ameaçador nos olhos. "Essa família não deveria estar aqui. Temos questões a resolver." Carla se aproximou de Lucas, os olhos arregalados de terror. "Precisamos sair daqui," ela disse, puxando-o pela mão. Mas ele não conseguia se mover. O que estava acontecendo? A mulher que havia desmaiado começou a gritar de novo, tentando se soltar do aperto do homem. Os sons da cidade se tornaram um barulho distante, enquanto tudo o que Lucas conseguia ouvir era o seu próprio coração batendo descontroladamente. "Espera!" Lucas insistiu, finalmente se libertando da paralisia. "Você não pode levar ela assim." Ele se adiantou, enfrentando o homem. A adrenalina estava pulsando em suas veias. Ele precisava proteger não apenas a mulher, mas também descobrir o que estava acontecendo. Neste instante, Marcão, que até então tinha se mantido à distância, decidiu intervir. "Espere!" gritou, sua voz ecoando como um comando. "Você não sabe o que está realmente acontecendo aqui." Ele olhou para a mulher, sua expressão agora cheia de uma mistura de raiva e medo. "Você não deveria ter falado." Lucas olhou entre os dois. O que Marcão estava insinuando? O que mais havia dentro dessa história? O estranho semblante do homem se tornava cada vez mais ameaçador, e a certeza de que Marcão escondia segredos estava se intensificando. Então, em um instante de caos e confusão, as sirenes se aproximaram ainda mais, e a multidão gritou, tentando se afastar. O homem puxou a mulher com força, e Lucas viu seu próprio mundo desmoronar diante de seus olhos. O que ele deveria fazer? E com a voz decidida, a mulher finalmente gritou: "Lucas, ele não é seu irmão." "Ele é." E antes que pudesse terminar, o homem a silenciou, cobrindo sua boca com a mão e arrastando-a para longe, em direção a uma van preta que havia parado a poucos metros. A cena parecia um pesadelo. Lucas começou a correr, mas não havia como alcançá-los. No fundo da van, ele viu Marcão, com seu olhar sombrio, afirmando sua posição. O que ele sabia que Lucas não sabia? Tudo isso foi um plano. Marcão gritou de volta, enquanto o homem fechava a porta da van, deixando Lucas com o rosto colado ao vidro escuro. A mulher olhou para ele com desespero. Um lamento ecoou de sua garganta. A van começou a se afastar, e o mundo começou a girar. Lucas sentia a confusão e a frustração, e ao mesmo tempo um ímpeto de ação. Ele havia perdido algo muito maior do que uma conexão com uma mulher. Havia perdido uma parte de si. Marcão se virou, um sorriso maligno se formando em seu rosto. "Você vai descobrir a verdade, irmão. Mas a verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina." E com essas palavras ele se afastou, como se tudo o que estava acontecendo fosse apenas parte de um jogo que ele controlava. Lucas ficou parado, o nó na garganta doendo. O destino daquela mulher, a conexão que ele havia perdido, tudo parecia fugidio e confuso. O que estava acontecendo? O que mais foi escondido nesse labirinto de mentiras? Sua respiração tornou-se rápida e irregular. Ele precisava entender tudo aquilo, e em meio à escuridão que se aproximava, uma certeza surgiu.
a vida nunca mais seria a mesma. Lucas ficou parado, sem saber o que fazer. A van preta desapareceu na esquina, levando a mulher e todos os segredos que pareciam se desdobrar naquela cena caótica. O que Marcão havia dito? O que mais ele estava escondendo? Cada parte do corpo de Lucas parecia vibrar com adrenalina e medo. O chão sob seus pés parecia funcionar como um eco de tudo que acabara de ouvir. Então, sem aviso, tudo se transformou. A quantidade de pessoas ao redor aumentou. Algumas olharam para ele com curiosidade, outras com compaixão. Mas tudo isso se tornou um borrão quando uma figura familiar surgiu entre a multidão. E a mãe de Lucas, Ana, ele não a via há anos. "Lucas!" ela gritou, mas a urgência na voz dela não combinava com a alegria esperada. O desespero que transbordava em seu olhar fez seu coração parar. "Precisamos falar. Agora!" Ela se aproximou, puxando-o pelo braço. O calor do contato parecia desconectar o mundo ao redor. O caos sumia lentamente, mas o peso das palavras não. O que ela estava fazendo aqui? O que estava acontecendo? Ele não tinha tempo para as perguntas, mas o instinto o fez segui-la. "O que está acontecendo, mãe?" A voz dele quase saiu como um sussurro. "É sobre o Marcão." Ela hesitou, a expressão dela escura como uma tempestade se aproximando. "Você precisa saber a verdade sobre sua família." Sem mais explicações, Ana puxou-o para um canto mais afastado da multidão. O coração de Lucas batia forte. Será que ela sabia que Marcão era seu irmão? "Há muito tempo, seu pai e eu tivemos um grande problema." Ela começou, e as palavras pareciam pesadas, como se carregassem todo o peso de uma vida inteira. Nós éramos mais que apenas casados. Havia muito medo entre nós, e nós fizemos escolhas que afetaram todos. Lucas estava confuso. Que escolhas? A mente dele estava povoada de imagens de família, de um lar que agora parecia um campo de batalhas. "Eu não quero que você se envolva com o Marcão. Ele não é quem você pensa que é. O jeito que ele age..." A voz dela quebrou e as lágrimas chegaram aos olhos. "Ele tem segredos obscuros. Nós tentamos protegê-lo, mas nunca conseguimos." No mesmo instante, um grito cortou o ar. A mulher desmaiada de antes estava novamente na cena, gritando e apontando para o céu. Todos olharam para cima. Uma aeronave pairava e a multidão se agitava, olhos arregalados. O tempo parou, enquanto todos observavam a cena. O zumbido do helicóptero rompendo o silêncio fazia ecoar os próprios temores de Lucas. Eles vieram buscar o Marcão. A mulher gritou, e as palavras reverberaram na mente de Lucas como uma recriação de memórias dolorosas. O que estava acontecendo? Quem eram eles? A possibilidade de que tudo o que pensara estar seguro agora desmoronava como areia. "O que você sabe sobre o Marcão?" Lucas perguntou a Ana. A urgência agora misturada a pânico. Ele precisava saber se ela tinha mais respostas. "O que estou prestes a dizer pode mudar tudo, Lucas. O tempo está acabando." Os olhos dela estavam cheios de desespero. "Ele não é seu irmão apenas por sangue. Ele está envolvido em algo muito maior. Algo que o liga ao passado que não queremos que você descubra. Se você se meter no caminho dele, corre sérios riscos." E enquanto essas palavras pairavam no ar pesado, a porta traseira da van se abriu. Um grupo de homens de terno preto apareceu, e a mulher já não tinha mais como se reagrupar. Ela gritou novamente, um grito agudo que rasgava a tarde. E Lucas sentiu um nó na garganta se apertar ainda mais. Os homens rapidamente a cercaram, e Lucas percebeu que o tempo havia acabado. Eles sabiam que ele estava ali, e em um movimento ágil se voltaram para ele. O que quer que estivesse prestes a acontecer parecia se desenrolar como um filme em câmera lenta.
Uma verdade agonizante prestes a ser revelada. Lucas! Marcão apareceu no meio da confusão, mas agora havia algo diferente nos olhos dele. Algo que estava em conflito com as revelações tecidas pelas palavras de Ana. Você precisa entender. E nesse momento, a vida de Lucas tomou um rumo que ele nunca imaginou. As conexões, os segredos, o pânico. Tudo estava prestes a colidir. E, de repente, ele não sabia mais em quem poderia confiar. Um silêncio mortal tomou conta de suas emoções, e o eco do futuro tornava-se uma sombra protetora de promessas quebradas. E no fundo do seu ser, uma nova pergunta começava a surgir. Até onde ele iria para desvendar a verdade? E qual seria o custo dessa busca? Lucas encarava Marcão com o coração batendo forte, sem saber o que pensar. A revelação da mulher ainda ecoava em sua mente. A tensão no ar era palpável, e o olhar de Marcão agora parecia aflito. Ele estava prestes a começar uma explicação quando, de repente, um estrondo ecoou, como um trovão distante. A multidão ao redor se agitou. Pessoas começaram a gritar, enquanto um grupo de homens de terno preto surgia, cercando-os. Eram os mesmos que haviam puxado a mulher que desmaiara. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O caos ao redor parecia se intensificar, e a acústica da cidade se transformou em gritos e ruídos abafados. "Precisamos sair daqui!" gritou Ana, a mãe de Lucas, puxando-o pelo braço. O desespero em seu tom o atingiu como uma flecha. Ele hesitou, mas seguiu a mãe, ainda tentando processar as palavras dela. "Lucas, não podemos deixar que te machuquem", disse ela, o olhar fixo na van que se afastava. Naquele breve momento, tudo parecia convergir para um único ponto: a necessidade de escapar dos homens que se aproximavam. Mas uma voz cortou o ar. "Esperem!" Era a mulher de antes, sua expressão agora cheia de determinação. Mesmo cercada, ela se manteve firme e gritou: "Ele não é seu irmão, Lucas! É uma armadilha!" As palavras dela ecoaram e lançaram uma bomba emocional sobre Lucas. Ele virou-se para Marcão. "O irmão! A mulher estava errada! Não podia ser verdade!" Mas a maneira como ela falava parecia carregada de uma verdade estrondosa. O pânico tomou conta dele. Ele olhou para Marcão, buscando uma explicação, mas nada fazia sentido. Foi quando, com um movimento rápido, um dos homens de terno agarrou a mulher. Ela se debateu, mas foi inútil. Lucas sentiu um aperto no peito ao ver a impotência dela. A adrenalina fez suas veias pulsarem e ele avançou. "Soltem ela!" gritou, a voz cheia de indignação. Mas os homens não deram atenção. Ana, ainda puxando-o, gritou: "Vá, Lucas! Não olhe para trás! Eles são perigosos!" Lucas hesitou, mas a necessidade de proteger a mulher que o alertara sobre Marcão o fez ficar. Ele não podia abandonar alguém que estava disposta a revelar a verdade. Os homens começaram a entrar na van, e em um ato desesperado, ele se lançou na direção da mulher. "O que você sabe sobre Marcão?" Bombardearam palavras pela sua mente como um turbilhão. E então, no instante em que Lucas alcançou a van, alguém atirou um objeto. Um rugido de dor ecoou e, em um momento, tudo ficou em câmera lenta. A mulher caiu, um golpe atordoou. O grito de Lucas se perdeu em meio ao choque e à confusão. As sirenes chegavam cada vez mais perto, mas a cena ficou parada por um segundo eterno. O olhar da mulher, agora vazio, fixava-se em Lucas. O rosto dela refletia uma dor profunda, uma súplica silenciosa. E então, com um movimento brusco, Marcão se voltou para Lucas. "Lucas, você precisa saber a verdade. Você precisa entender antes que seja tarde demais." Mas uma nova explosão de ruídos interrompeu, e no exato instante, tudo explodiu em caos total. Um carro de polícia apareceu por trás da van. Blocos de vidro estouraram.
e uma onda de fumaça começou a tomar conta da cena. Lucas ficou paralisado, o mundo girando ao seu redor. O que estava acontecendo? O toque da verdade estava perto, mas a escuridão começou a engolir tudo. Enquanto a fumaça subia, uma figura emergiu do bando de homens e puxou o capuz para trás. E Lucas ficou chocado. Naquela fração de segundo, o mundo ao seu redor desabou. Era outra mulher. Não qualquer uma, mas a irmã que ele nunca soube que existia. "Você não pode confiar nele, Lucas", ela gritou. E a urgência nas palavras a fez parecer familiar, como se essa conexão nunca tivesse sido rompida. Ele se sentiu sufocado. Quantos segredos sua família guardava? O que mais havia sob a superfície? Ele estava cercado por mentiras e revelações. E enquanto a sirene se aproximava, um novo pânico nasceu. Por que ela estava ali? O que mais a irmã havia escondido? E o que iria acontecer agora, quando as camadas de sua vida começavam a se desfazer? A inquietação tomou conta dele. A confusão em seu coração era apenas um prenúncio do que ainda estava por vir. O futuro estava vestido em névoa e sombras. E ele percebeu que precisava descobrir a verdade, não importando o custo. Lucas olhou para a irmã que nunca soube que tinha. O choque o atingindo como uma onda. Ele estava preparado para uma resposta. Mas nada poderia prepará-lo para o que escutou. O barulho do helicóptero ao fundo parecia provocar um estrondo a mais no seu coração. "Você não pode confiar no Marcão", ela gritou, enquanto a multidão se dispersava em pânico. Entre a fumaça e o caos, a voz dela estava carregada de urgência. "Ele não é só seu irmão, ele é parte de algo muito maior." A cada palavra, a vida de Lucas se desfazia ainda mais. Ele conhecia Marcão como o rival que desejava derrubar tudo o que havia construído, mas nunca imaginou que ele estivesse ligado a algo mais profundo, mais sombrio. Os homens de terno cercavam o espaço e Lucas sentiu que precisava agir. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou desesperado. "Ele não é quem você pensa." A nova mulher, sua irmã, estava prestes a se explicar, mas no mesmo instante, uma explosão de barulho ressoou ao fundo. O carro de polícia já estava na esquina, suas luzes piscando. As sirenes cortavam o ar, trazendo um sinal de esperança e desespero ao mesmo tempo. "Precisamos sair daqui." Ana, sua mãe, puxou novamente, mas Lucas não conseguia se mover. Ele ficou preso naquele mundo de perguntas sem resposta. "É uma armadilha!" A mulher que ele havia salvado mais cedo gritou, sua voz embargada, e ele imediatamente olhou para ela. O que mais ela sabia? Como tudo era conectado. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Marcão fez um movimento rápido em direção à sua irmã. "Não!" Lucas berrou, mas foi tarde demais. Um dos homens de terno agarrou a irmã de Lucas e a puxou para longe. "Não faça isso!" Ele tentou ir atrás, mas uma força invisível o segurou. A maneira como a mulher o olhou, como se dissesse que ele precisava permanecer, o deixou paralisado. E então, em um instante, tudo virou um turbilhão. O helicóptero estava agora sobre eles. E uma corda descia, um dos homens a colocando em ação. Eles pretendiam retirar Marcão daquele lugar caótico, mas Lucas sentiu sua cabeça girar. Isso não era apenas sobre o sequestro. Havia algo muito mais sombrio em jogo. Ele podia sentir isso. "Lucas!" a irmã gritou, e a luz do helicóptero iluminou seu rosto. "Você precisa saber a verdade sobre sua família." Mas as palavras sumiram em meio ao barulho. Um dos homens olhou para Marcão e então virou-se para Lucas. "É tarde demais!" ele gritou. E nesse segundo, Lucas sentiu uma bandada de pássaros em seu estômago, voando em pânico. O tempo parecia dobrar. Então, como se o universo houvesse decidido atacar,
Outra explosão fez com que o chão tremesse. E foi nesse momento de caos que tudo aconteceu. Uma sala ao lado se desmoronou, não em apenas um pedaço de cimento, mas uma carga explosiva ruiu como um castelo de cartas. O impacto foi devastador. O filho da mulher que estava em perigo e as conexões que ele tinha com o Marcão estavam prestes a se esfacelar. E a última coisa que Lucas viu, antes que tudo ficasse escuro à sua vista, foi o olhar horrorizado de Marcão. Um olhar que implorava perdão. Quando a poeira assentou e a ação frenética se transformou em um silêncio opressivo, Lucas se viu deitado sobre o chão. Sua cabeça doía, sua visão turva. Ele olhou em volta. As pessoas corriam, gritando, mas os gritos aos poucos começaram a desaparecendo em um murmúrio distante. No meio do tumulto, ele se levanta e vê Marcão, agachado no chão, seu rosto pálido e seu corpo tremendo. Havia algo de revelador em seu olhar. Era um olhar que dizia que tudo havia mudado. Ele queria entender, mas o destino parecia ter outros planos. Então, a nova mulher, sua irmã, se levantou do chão ao lado de Lucas, um sangue nas suas mãos. Mas não era Bela, era de alguém mais. E quando ela se virou, Lucas não estava preparado para a verdade que ela havia guardado. Ninguém pode saber que você é meu irmão, ela murmurou, e o frio de suas palavras cortou o ar. Ou vamos todos pagar um preço alto. O universo deles se dividiu em dois. As revelações, os segredos ocultos, tudo ganhou um novo peso. Lucas olhou para ela, a confusão e o pânico reinando, enquanto a nova realidade se estabelecia. O que mais, assim como isso, eles estavam prestes a descobrir? E qual seria o impacto das revelações que ainda estavam por vir? Lucas estava paralisado, as palavras da irmã ecoando em sua mente, enquanto a fumaça começava a se limpar. Era como se tudo em sua vida estivesse se desintegrando lentamente. O olhar dela, que antes tinha um peso agonizante, agora carregava uma insondável intensidade. Ele não sabia como reagir. O helicóptero continuava a zumbir sobre eles, mas a confusão reinava. Ana, sua mãe, gritou para que eles seguissem em frente. Ele sentiu seus braços sendo puxados. Mas tudo ao seu redor começou a ficar turvo. A cada passo que davam, a revelação da irmã parecia ter aberto uma caixa de Pandora, e os segredos que estavam escondidos começaram a se entrelaçar de maneira caótica. No meio do tumulto, quando parecia que nenhum deles estava a salvo, o homem de terno que havia agarrado a mulher desmaiada virou-se e, com um movimento rápido, puxou um revólver. A multidão gritou, um misto de horror e pânico. A cena se tornou um borrão, tudo girando em devaneio. Ninguém se move! Ele berrou, sua voz cortante. O silêncio caiu como uma neblina pesada. E um instante, Lucas olhou para Marcão, que agora estava a poucos passos. Algo na expressão dele fez o coração de Lucas disparar de novo. Ele não olhava para um rival, mas para uma parte de seu passado que ele mal conhecia. O que mais ele estava escondendo? O que está acontecendo? Lucas exigiu, sua voz quase um sussurro, mas as palavras estavam carregadas de impotência. A irmã courou, seu olhar refletindo tanto medo quanto determinação. Você não sabe a verdade, ela afirmou de forma firme, mas o olhar dela vagou novamente para o homem armado. O homem parecia prestes a perder o controle, e Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. Foi então que a reviravolta mais chocante aconteceu. Do nada, o homem apontou a arma para Marcão. O tempo pareceu congelar.
Você sempre foi um problema, Marcão, ele gritou, e as palavras pareciam cortar mais fundo do que qualquer arma. Lucas sentiu um nó se apertar em seu estômago. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Marcão, por sua vez, parecia perder a compostura. O pavor em seu rosto era palpável, e no instante que se desdobrou em uma eternidade, o homem disparou. O som foi ensurdecedor, e Lucas viu o corpo de Marcão se contorcer, um lampejo de dor nos olhos dele. A cena se torna um borrão e a multidão entrou em colapso. Não! Lucas gritou, mas a realidade agora era um pesadelo em câmera lenta. Ele correu em direção a Marcão, que caíra no chão, as feridas ensanguentadas. A irmã seguia Lucas, os olhos cheios de lágrimas. A única coisa que ressoava em sua mente era uma pergunta estonteante. O que ele havia perdido de vista? O que mais havia em jogo? E então, em meio ao caos, quando todos se afastavam de forma desesperada, a mulher desmaiada começou a gritar de novo. Foi como se uma tempestade estivesse se formando em torno deles. Ele é o verdadeiro herdeiro, bradou a mulher, e as palavras a seguir foram um choque para todos. O que vocês não sabem é que Marcão não é apenas seu irmão Lucas, ele é seu dono. A multidão ficou em silêncio. O impacto da declaração foi como um tapa na cara de todos que estavam ali. O que quer que estivesse acontecendo se transformou em algo muito mais forte, muito mais abrangente. Lucas olhou para a irmã, depois para a mulher. O que ela queria dizer com dono? Como podiam existir tantas camadas de segredos envolvidos em uma única família? A dor, a confusão e a urgência se misturaram em seu peito. Marcão estava prostrado, sua pele pálida enquanto a vida escorria dele. Lucas não conseguia tirar os olhos dele. O que isso significava para ele? A verdade se aproximava como uma onda quebrando, e Lucas sabia que tinha que agir. As sirenes da polícia se aproximavam, mas Lucas estava determinado a descobrir o que estava realmente acontecendo. Ele se virou para sua irmã e a mulher, a adrenalina parecendo frescura em suas veias. Precisava de respostas e não havia tempo a perder. Ele é o verdadeiro herdeiro. Aquelas palavras martelavam, e ele não sabia mais em quem confiar. As sirenes da polícia se aproximavam, mas tudo girava em torno da revelação bombástica. Como isso era possível? Enquanto tentava entender, um grito cortou o ar. Olha! Alguém na multidão apontou, e todos se viraram. Um carro preto avançava em alta velocidade, aparentemente descontrolado, e logo passou por eles, quase atingindo uma senhora que estava parada na calçada. O impacto foi brutal, e o carro capotou, girando como uma folha ao vento. O choque ressoou como um trovão, o barulho do metal se retorcendo e da vidro estilhaçando ecoando por toda parte. Lucas sentiu um frio na barriga. Um segundo depois, tudo o que ele conhecia desmoronava. Ele olhou para Marcão, que agora estava no chão, com o rosto pálido e as pernas tremendo. O que aconteceria com eles? Uma parte dele queria correr, procurar segurança, mas havia outra parte que não conseguia desgrudar os olhos daquela cena. A irmã de Lucas, enquanto isso, transformou-se em um furacão de ação. Com um olhar decidido, ela se lançou em direção ao carro capotado. Era como se ela tivesse uma missão. Precisamos ajudar, gritou ela, e antes que ele pudesse protestar, ela já estava correndo. Algo dentro de Lucas não permitiu que ele a deixasse sozinha. Afinal, era sua família. Ele seguiu, o olhar dela determinado mesmo que ele sentisse a adrenalina pulsar. Quando chegaram ao carro, o motor ainda funcionava, uma fumaça preta subindo. A cena diante dele era surreal. As portas estavam amassadas e o vidro não era mais que um monte de estilhaços. Você está bem? Lucas perguntou, se aproximando da janela.
mas a visão dele foi interrompida por um grito abafado do interior. Uma voz familiar. Mamãe! Era o filho da mulher que havia desmaiado. Ele estava preso lá dentro. O pânico tomou conta de Lucas. Aquele pequeno estava em perigo, de verdade. Vai ficar tudo bem. Tentou tranquilizá-lo, mas a pressão em seu peito estava aumentando. Era como se a responsabilidade tivesse se apequenado em suas costas. Ele e sua irmã trabalharam juntos, tentando abrir a porta. Mas a situação só parecia piorar. O carro estava cheio de fumaça. E o garoto chorava, visivelmente em pânico. A multidão começou a se agitar de novo, os murmúrios misturados a gritos. — O que você está fazendo? Gritou a mulher desmaiada, agora recuperando-se, e se arrastou para mais perto. Ele precisa de ajuda! Foi então que as coisas tomaram um rumo inesperado. O carro, que parecia parado, começou a se mover lentamente, como um animal que voltava à vida. Entre uma fração de segundos, Lucas viu algo grande e escuro se aproximar. Era um dos homens de terno. O que havia disparado antes parecia furioso. — Saiam da frente! Gritou o homem, irrompendo entre Lucas e a janela. E Lucas entendeu que aquilo não acabaria bem. Desejando saltar para proteger sua irmã e o garoto, Lucas sentiu um aperto crescente em sua garganta. Sem pensar, ele gritou para que todos se afastassem. Uma batida frenética no chão ecoou. O homem dos ternos avançou. Nesse instante, o carro deu um solavanco e outro grito ecoou. Mas não era do garoto. Era de Marcão, que se levantou com um movimento quase sobrenatural. Ele se atirou em direção ao homem. E Lucas ficou chocado. Não! O choque percorreu o corpo inteiro dele. A luta parecia inevitável. E quando Marcão agarrou o homem, tudo se transformou em um caos absoluto. Foi como um filme passando diante dos olhos de Lucas. A luta estava em um nível que ele nunca presenciara antes. Por um momento, tudo parou. O peso da adolescente entre os dois homens e a correria ao redor envolveu Lucas como um turbilhão. E então, em um último movimento desesperado, o homem disparou de novo. Mas dessa vez, a bala não atingiu ninguém. Pelo contrário, parecia ter saído em alta velocidade, errando o alvo. Uma explosão. A pressão no ambiente mudou. Lucas sentiu como se fosse atingido por uma onda e tudo ao seu redor ficou em câmera lenta. A estrutura do prédio ao lado começou a tremer e o caos se transformou em um espetáculo de horror. Quando a fumaça se dispersou, Lucas olhou em volta. Nadinha. Somente ele e a realidade distorcida que tinha diante dele. Ele viu a irmã cercada de frascos prateados, enquanto a mulher desmaiada balançava entre os muros da destruição. Marcão estava em pé, mas havia um brilho selvagem em seus olhos. E tudo, por um breve momento, parecia um pesadelo. Mas então, algo sinistro se revelou. O homem que eles haviam enfrentado, o que dissera que Marcão era o verdadeiro herdeiro, estava desaparecido. As palavras da mulher ecoaram na mente de Lucas. O que mais você não sabe? Com o coração na boca, ele percebeu que a batalha estava apenas começando e que as perguntas continuavam crescendo. A linha entre família e inimigo se tornou ainda mais nebulosa. E enquanto um novo estrondo ecoava na área, Lucas pensou: o que mais ele descobriria? O que mais ele estava prestes a perder? Lucas se viu em meio ao caos, o barulho ensurdecedor do helicóptero quase o ofuscando. Ele tentava processar tudo o que acontecia. Enquanto olhava para Marcão, que ainda estava no chão, com os olhos arregalados de dor e confusão. A revelação da mulher desmaiada continuava ecoando em sua mente. O que você quer dizer com verdadeiro herdeiro? Lucas gritou, sua mente fervilhando. Ele precisava de respostas, mas o desespero no ar era palpável.
As pessoas ao redor estavam em pânico, gritando e se afastando. Marcão, lutando para se levantar, fez um gesto fraco, quase implorando. Lucas, não é o que você pensa. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas antes que Lucas pudesse absorver tudo, um barulho estrondoso ecoou ao seu redor. O carro capotado continuava a ser uma visão aterradora, e a fumaça densa obscurecia tudo. "Precisamos sair daqui!" gritou a irmã de Lucas, puxando pela mão. As chamas começaram a surgir no carro, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ele virou-se para a mulher que havia desmaiado, os olhos dela agora cheios de energia. "Eles estão vindo atrás de você, Marcão!" Ela gritou novamente, com um tom de fervor. A situação era mais complicada do que parecia, e a urgência a tornava ainda mais calculista. Lucas se inclinou mais perto. "O que você sabe?" ele perguntou, as palavras saindo como uma súplica. O desejo de entender a verdade o consumia. "A verdade é que sua família está em jogo", a mulher respondeu. "O que Marcão é, o que ele representa, é mais do que apenas um irmão. Ele é parte de algo maior." O grupo de homens de terno se aproximava e a adrenalina subia. Lucas mal teve tempo de pensar. Ele virou-se para Marcão, que estava tentando se arrastar para longe. "O que você vai fazer?" Lucas perguntou, agora cheio de desespero. "Você precisa nos contar a verdade." Marcão, então, com um olhar súbito de clareza, disse: "Não confie em ninguém. Aquelas pessoas," e ele gesticulou para os homens, "estão atrás de mim e, por tabela, de você também. Eu não sou o inimigo." A irmã de Lucas puxou-o para trás. E novamente o pânico tomou conta de todos. O ambiente estava se tornando cada vez mais tenso e a confusão parecia impossível de dissipar. O homem armado olhou diretamente para Lucas e gritou: "Saia da frente!" Mas antes que pudesse agir, o helicóptero começou a descer lentamente e a porta se abriu. Era um verdadeiro caos. Marcão se levantou, o corpo tremendo e os olhos quase perdidos. "Lucas, eu vou precisar que você acredite em mim. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Temos que nos unir." Então, algo no fundo da cena estourou. Uma onda de fumaça e gritos envolveu os três. E Lucas se viu encurralado entre pessoas desesperadas e a necessidade de saber a verdade sobre sua família. A sirene continuava a tocar e ele sabia que tinha que agir. Ele precisava acreditar em Marcão, mas a incerteza ainda o consumia. Com um último olhar de determinação, ele decidiu: "Vamos, precisamos sair daqui juntos." Assim que correram, um novo eco de tiros reverberou. E tudo pareceu paralisar por um segundo. Eles atravessaram a multidão, e Lucas sentiu a energia fluir, como se fizessem parte de algo maior. Uma luta pela verdade, pela liberdade. O pranto da criança perdida ainda ressoava em sua mente. Agora, mais do que nunca, Lucas sabia que a história ainda não havia terminado. E agora, amigos, não se esqueçam, se inscrevam imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Esteja pronto, porque precisamos que você inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos para a próxima aventura!